Existem roupas que mulheres cristãs não devem usar, mas às vezes a gente pode ficar na dúvida sobre quais são elas e como identificar se a gente está usando elas ou não. E é por isso que no vídeo de hoje a gente vai estar vendo 5 tipos de roupas que, como mulheres cristãs, devemos parar de usar. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a mais um vídeo do Fé e Tulipas. Para hoje a gente está estudando um pouco mais sobre a questão das nossas roupas. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não estar perdendo nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse aqui é um canal cristão que tem o foco de abençoar você para que juntas possamos estar crescendo e florescendo na palavra do Senhor. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. E para a gente poder entrar nesse assunto, entendendo bem mais sobre ele, a gente precisa primeiro ter um panorama sobre a história das roupas. De onde veio tudo isso? E a questão é que não foi simplesmente a ideia que uma pessoa aleatória teve e falou assim, tá aí, que tal a gente começar a usar roupas? Não foi isso. A verdade é que as roupas, elas têm uma história muito significativa que, como cristãos, quando a gente aprende isso, o jogo muda todo. Então vamos lá. Provavelmente você se lembra sobre Gênesis, o livro da Bíblia em que nós lemos sobre Adão e Eva, os primeiros seres humanos, e o que acontece é que Eva come do fruto da Adão, Adão come também, então entra o pecado no mundo e eles reconhecem que eles estavam nus e eles sentem vergonha por causa disso. E então eles têm vergonha até mesmo do próprio Deus. E acontece que nesse momento de vergonha deles, eles pegam algumas folhas de figueira, tentam se cobrir, mas acontece que isso não dá certo de verdade. Então o próprio Deus mata um animal inocente para que a pele desse animal possa cobrir a vergonha de Adão e Eva. Isso te lembra alguma coisa? Então, quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê que tudo isso que aconteceu com Adão e Eva estava prefigurando o que ia acontecer no momento que Jesus viesse. Jesus, o Cordeiro de Deus, que viveu uma vida perfeita, que era totalmente inocente, morreu no nosso lugar para que hoje nós pudéssemos estar vestindo a justiça dele. Ou seja, a vida perfeita que o Senhor Jesus viveu, agora ela é colocada em nós e perante Deus Pai, quando ele olha para nós agora, ele não vê mais a nossa vida de pecado, mas ele vê a justiça de Cristo. E é isso que acontece no momento que qualquer pessoa se converte. A justiça de Cristo é colocada, a pessoa ela recebe a justificação, ela é tornada justa perante Deus. Tá vendo como que isso é significativo? Ou seja, as roupas, elas mostram pra gente, são um lembrete de que nós precisamos de algo para cobrir a nossa vergonha. E aquilo que, em última instância, cobriu a nossa vergonha foi o sacrifício do Senhor Jesus. Então, quando a gente olha para esse mundo afora e a gente vê que cada vez mais eles querem tirar as roupas, ou seja, as modas que a gente vê por aí são sempre coisas indecentes, com menos roupa, a gente vê que, na verdade, isso é uma das coisinhas que acontece no momento que as pessoas começam a rejeitar o sacrifício de Jesus. E como que cristãs devem lidar no meio disso tudo? A gente deve seguir a onda com eles e rejeitar e ficar usando cada vez menos roupas? Ou a gente deve ficar firmes naquilo que a Bíblia nos ensina e seguirmos o padrão que o próprio Deus criou? E pra gente entender o que significa mulheres se vestirem com modéstia, ou seja, mulheres entenderem qual é o tipo de roupa que glorifica a Deus, olha só o que diz 2 Timóteo 2:9. Que do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E a gente vê essas palavras sobre mulheres se ataviarem com uma roupa honesta, com pudor, com modéstia. Então vamos chegar aqui pra gente entender a base de tudo. Eu vi 3 definições de modéstia que eu achei que foram maravilhosas. E uma delas, a autora Nancy Wilson, ela falava sobre como que modéstia é a sabedoria em roupas.
Outra definição, o pastor C.J. Mahoney, ele diz que a modéstia é a humildade em roupas. E também um puritano, ele dizia que a modéstia, ela é a castidade visível. Então a gente pode ver aqui que pode ser a junção dessas três coisas: sabedoria, humildade e castidade, pureza. Então vamos dar uma olhada para ver quais que são os 5 tipos de roupas que mulheres cristãs devem parar de usar. Primeiro, para de usar roupas que não refletem sabedoria. Como mulheres cristãs, nós lembramos do que a palavra de Deus nos diz, de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós começamos a ter sabedoria no momento que nós tememos a Deus, então, para que nós possamos usar roupas sábias, nós devemos começar temendo a Deus nós mesmas e usar roupas que reflitam esse temor a Deus. Nós sabemos que como crentes e como seres humanos, nós daremos conta de cada atitude que nós fazemos aqui na terra, nós prestaremos conta no dia do juízo. Então, Deus também vai nos perguntar o porquê nós usamos cada roupa que nós usamos. E o que nós vamos dizer nesse dia? A gente precisa saber que as nossas roupas devem refletir sabedoria, ou seja, que nós pensamos naquilo que nós iríamos usar e não simplesmente colocamos. As suas roupas refletem um temor ao Senhor? Quando você escolhe uma roupa e você tá usando ela e você vai para algum lugar, fica nítido através dessa roupa, dessa atitude sua, que você está usando algo que glorifica a Deus de uma forma que mostra que você teme a Ele como uma mulher cristã. A segunda coisa, para de usar roupas que tentam ostentar. Isso é uma coisa interessante da gente pensar, porque muitas vezes quando a gente fala sobre modéstia, a gente só pensa no lado da roupa ser decente. E com certeza, mulheres cristãs devem usar roupas que sejam decentes. Ou seja, não mostrando demais do seu próprio corpo e não chamando atenção para o próprio corpo. Mas também tem a questão de a gente se vestir com humildade. E humildade não significa simplesmente usar roupas baratas, não é isso. Mas usar roupas que mostrem a humildade de Cristo, ou seja, roupas que não ficam querendo chamar atenção para si, ou então roupas que vão de alguma forma tentar mostrar um nível de que nós estamos acima de outras pessoas. As nossas roupas como crentes não podem trazer essa mensagem. Nós devemos usar roupas que mostrem a humildade de Cristo refletida através de nós. Terceiro, para de usar roupas que não refletem pureza. Como a gente viu, a modéstia é uma forma de mostrar a castidade, ou seja, a pureza. Aquelas roupas que tentam chamar atenção para o formato do corpo e que tentam fazer uma ênfase nisso, ou seja, roupas que sejam curtas, roupas que mostrem demais, roupas que às vezes podem ter coisas que vão insinuar alguma coisa. Então, como mulheres cristãs, nós devemos nos livrar disso. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele viveu uma vida de completa pureza. E nós devemos refletir essa vida de pureza, porque nós devemos ser puros e santos como o nosso Senhor, ele é puro e santo. Então, quando a gente vai escolher roupas, a gente também deve pensar naquilo que a gente vai estar se apresentando. As roupas que você está usando podem levar seus irmãos a pecarem? Nós devemos ter em vista de que as nossas roupas devem refletir pureza, para que no dia do juízo final, naquele dia, a gente possa ter a nossa consciência limpa, de que nós buscamos usar nossas roupas de uma maneira que fosse glorificar a Deus, de uma maneira que fosse refletir a pureza dele, e não algo que iria trazer e chamar a atenção a nós. Como crentes, nós temos a nossa vida transformada pelo Senhor Jesus. E se nós, como a gente falou mais cedo nesse vídeo, se a gente está vestindo a justiça dele, isso deve ficar claro nas nossas roupas físicas também. E aí chega o quarto tipo de roupa. Não use roupas duvidosas. Se você colocou uma roupa e você tá na dúvida se essa roupa está modesta ou não, vai pela via mais segura. Não usa. E como mulheres a gente sabe, se às vezes a gente dá uma engordadinha ou se às vezes simplesmente você é mais nova e você cresceu, pode ser que algumas roupas que antigamente eram modestas não sejam mais. Vai pelo lado mais seguro. Não use roupas que você está na dúvida se estão glorificando a Deus ou não. Quinto, para de usar roupas para tentar se conformar com esse mundo. No livro de Romanos, no capítulo 12, nós temos um chamado para que nós não nos conformemos a este mundo, mas que sejamos transformadas pela renovação da nossa mente. Isso é interessante para a gente pensar aqui. À medida que a gente mais contempla esse mundo, quando a gente fica assistindo filmes e séries que tem todo tipo de mensagens erradas e a gente fica consumindo esse tipo de coisa, as nossas atitudes vão se refletir nisso também. E com o tempo, aquele tipo de roupa que a gente conseguia identificar rapidamente que elas eram imodestas, que elas eram indecentes,
com o tempo a gente acaba achando que elas são normais e que é só uma questão de moda, uma questão de gosto pessoal. Mas a questão é que, como mulheres crentes, nós não devemos nos conformar a este século. Nós somos fundamentalmente diferentes desse mundo. Então, nós devemos ter a mentalidade de que as nossas roupas devem ser diferentes daquelas do mundo. Porque se alguém olha para você e não vê diferença nenhuma das roupas que uma mulher ímpia usa, tem algo aí que a gente precisa parar para refletir. Porque aquelas roupas que tentam chamar atenção para si, aquelas roupas que são indecentes, roupas curtas, roupas que mostrem demais do corpo, roupas transparentes, esse tipo de coisa não está glorificando a Deus porque está buscando chamar atenção para si e não vivendo uma vida de humildade, castidade e sabedoria refletida nas nossas roupas. Então, mesmo que tenha alguma roupa que está numa promoção, uma roupa que está tendo tendência, uma roupa que várias pessoas você vê por aí estão usando, não caia nessa. Não tente se conformar a este mundo ao se vestir cada vez mais como eles. Nós temos um chamado de Deus para sermos diferentes. Nós somos diferentes porque nós somos parte do povo de Deus. E nós sabemos que a santidade é um chamado para que nós sejamos separados desse mundo. Nós sabemos claramente desde Gênesis que existem duas sementes, duas descendências. Existem aqueles que são sementes da mulher e aqueles que são sementes da serpente. Aqueles que são da serpente vivem como a serpente, se vestem como a serpente, falam como a serpente. Mas nós que somos da descendência da mulher, nós vamos falar como aqueles que são do povo de Deus, vamos agir como aqueles que são do povo de Deus, vamos nos vestir como aqueles que são do povo de Deus. Nós somos diferentes do mundo e as nossas roupas também devem refletir isso. Nós somos povo de Deus, nós somos compradas por preço, então devemos glorificar a Deus nas nossas roupas. O seu corpo não é mais seu, ele é de Cristo. Então você tem um chamado de Deus para glorificar ele com o seu corpo. Isso inclui as roupas que você usa. E lembre de uma coisa, a modéstia começa no coração. Ela começa no momento que a gente entende que, à medida que a gente vai passando tempo com a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, passando tempo em oração, vigilantes contra o pecado, dessa forma a gente vai crescer em santidade. E à medida que a gente cresce, a gente vai deixando de lado as coisas do velho homem, da velha mulher. Então, a gente precisa saber que nós temos um chamado de Deus para crescermos em santidade e quando a gente foca nesse crescimento, as nossas roupas vão refletir isso também. Então, foque em passar tempo na palavra de Deus, em passar tempo em oração, passe muito tempo com Deus e desse jeito se esforça para cultivar essa mente de sabedoria na hora de escolher as suas roupas. Porque no momento que nós buscamos a Deus, Deus promete que quando a gente se achega a Ele, Ele se achegará a nós. Então, moça crente, vá com força para servir e glorificar a Deus. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual você acha que é um tipo de roupa que mulheres cristãs precisam parar de usar? Comenta aqui que eu vou amar ver os comentários de vocês para que a gente possa estar crescendo na sabedoria e no fortalecimento do nosso Senhor Jesus. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça do nosso Deus, a gente se vê na semana que vem.